Antônio Oliveira, treinador do Clube do Remo, falando ao vivo. E a gente começa as perguntas do Paulo Cacheado, da Rádio Clube. Diego Favarin, queria que você fizesse uma avaliação com relação a esse jogo aí. Quem está falando é o Diego Favarin, tá? Ele é auxiliar técnico do Clube do Remo, porque o Antônio Oliveira não esteve no banco de reservas hoje. Peço perdão. E de repente se tornou um jogo muito difícil para o Clube do Remo. Quero que você fale do jogo de hoje, primeiro tempo. Na minha opinião, o Remo teve chance de fazer até mais de que um gol, né? E ultimamente o Clube do Remo, já com a sua presença aqui, do Antônio, o Remo tem trazido pontos de fora, se apresentando melhor fora, trazendo pontos, do que aqui. Em 2 jogos, o Clube do Remo, aqui nos 2 últimos jogos, o Remo conquistou apenas 1 ponto. Por favor, tá, Favarin? Boa noite a todos. Primeiramente, em relação à partida, a gente sabia do quanto a equipe do Botafogo, mesmo numa condição desfavorável na tabela, iria dificultar. Isso não é desculpa para o Clube do Remo não sair daqui hoje com um resultado positivo, que era a nossa ambição. Os jogadores tinham a consciência da importância dos 3 pontos hoje. Nós, enquanto comissão, também temos a consciência da importância dos 3 pontos. E a nossa avaliação em relação à partida foi que a equipe no início do jogo começou a procura do resultado. Fomos em busca de rapidamente controlar as ações do jogo. O Remo inicia tendo chance de gol, inicia ferindo o adversário, inicia mais uma vez abrindo o placar e até de certa forma evitando as transições do adversário, que era um ponto que uma equipe com um bloco mais baixo poderia também nos causar algum problema. Então nós fomos praticamente no primeiro tempo perfeitos nesse quesito. Conseguimos controlar as transições do adversário e evitar as chances de gol. E aí é evidente que pagamos um preço muito alto por conta de um início muito ruim da segunda parte, onde a gente acabou chamando o adversário, a maioria das vezes por erro nosso, para a nossa baliza. E uma delas foi fatal em relação ao gol. Sofremos um empate e a partir daí a equipe emocionalmente sentiu um pouco, porque, como você mencionou, é um fator que a gente tem se cobrado, conquistar os 3 pontos em casa, da mesma forma como a gente fora tem conseguido trazer os 3 pontos para cá. Um diagnóstico que a gente tinha no início do trabalho, quando chegamos aqui, era que o Remo conquistava poucos pontos fora de casa, e a gente, salvo erro, a gente ainda não perdeu fora de casa, e a gente precisa equilibrar as ações para que a gente consiga melhorar desempenho e garantir resultado positivo em casa. Acho que se a gente conseguir esse equilíbrio, a gente consegue o nosso objetivo, que todos sabem, que é consolidar de vez no G4. E para deixar bem claro, saímos frustrados por não conseguir o resultado, mas é um grupo que não deixa de trabalhar incansavelmente, é uma comissão que não deixa de trabalhar incansavelmente, e é uma diretoria que não mede esforço para que nos dê condições para que a gente busque esse objetivo. Agora, precisamos adequar as expectativas com a realidade e achar um equilíbrio. E para deixar bem claro, o campeonato não acaba hoje. A gente tem mais rodadas pela frente e a gente vai buscar esse ajuste para que a gente saia no final do ano com o nosso objetivo conquistado. Diego, tudo bom, meu amigo? Boa noite. Rodolfo Souza, do Grupo Liberal de Comunicação. Diego, a gente estava até abordando na nossa transmissão sobre, no final do primeiro tempo, se não daria para colocar um outro meio-campista, né? Tirando o Nico. Nesse primeiro tempo, após o 1-0 da equipe do Clube do Remo. Queria que tu falasse sobre essa questão, sobre essa escolha de manter um time num desenho de 4-2-4, tu explica. E eu olhando aqui o nosso chat, é uma frustração muito grande do torcedor do Clube do Remo em torno do investimento que está sendo feito dentro da equipe azulina. Eu queria que tu falasse para esse torcedor. A gente sabe que a questão do campeonato não terminar agora, mas vocês já estão há mais de 2 meses e meio aqui em Belém. Vocês já conseguiram sentir como é que o torcedor do Clube do Remo ele vive esse clube. Eu queria que tu falasse sobre esses 2 pontos. Obrigado. Primeiramente, em relação ao torcedor, a gente sabe que o torcedor ele é soberano na sua avaliação. O torcedor do Remo jamais vai ser um problema para a equipe. Ele tem que sim ser um fator de impulsionamento para todos. Agora, é evidente que a gente precisa, como eu disse, alinhar as expectativas com aquilo que é a realidade. Eu não acho que a questão de um médio interior
esteja relacionado com a expectativa do torcedor em relação à frustração. Acho que se a gente tivesse mantido o nível de atuação na primeira parte, onde a gente já tinha planejado essa situação para o segundo tempo, e saísse com o resultado positivo, talvez a avaliação teria sido que o plano de jogo foi bem executado por parte de todos e que a gente conseguiu o resultado. Então, assim, analisando o jogo de forma fria, o Remo, como era de se esperar, finalizou mais que o adversário, teve mais chances que o adversário, com exceção do final do jogo, onde a gente deixou escapar umas transições ali que o Marcelo acaba por fazer uma boa defesa. Mas o Remo se manteve equilibrado na primeira parte, e onde a gente já imaginava no segundo tempo, o adversário se expondo um pouco mais, e a partir daí os nossos meias, seja Diego, seja Regis, seja Freitas, todos têm treinado muito bem, e quem tem entrado tem dado respostas. Agora, observando a condição física do que cada um pode entregar, alguns vindo de lesão, a gente procurou ir ao encontro de pesar mais a área, de termos mais 2 avançados, e ter uma possibilidade do Marrone fazer uma flutuação maior, aonde ele se sai bem. Então foi por isso a ideia, e ela saiu bem no primeiro tempo. E a ideia na segunda parte já estava contemplada, pensar num cara para ficar mais com a bola, um jogador para ter mais um passe mais criativo. Acabou que isso teve que acontecer em igualdade no placar e não em superioridade, onde o adversário baixou mais as linhas, os espaços ficaram menor, e a partir daí a gente teve um pouco mais de dificuldade para criar. Mas acredito que em relação ao plano, no primeiro tempo, bem executado, e a gente acaba com uma expectativa de gol maior do que o adversário. Faltou se inferir mais, transformar isso mais em finalização, ser mais contundente, e também evitar o que aconteceu na segunda parte, que já não é a primeira vez que a gente toma gols ou nos inícios ou nos términos de cada parte. E esse é um ponto que a gente precisa urgentemente corrigir. Boa noite. Aqui são Chagas, do canal O Revista Culto e do portal FutePA. A pergunta que eu tenho é a seguinte: recentemente o técnico Antônio Oliveira havia falado sobre alguns resultados frustrantes que o clube do Remo tinha, e ele havia falado que o motivo desses resultados era porque o Remo estava enfrentando jogadores, estava enfrentando times que eram da parte de cima da tabela. Os últimos 3 resultados acabaram mostrando, inclusive 2 desses resultados dentro de casa, um pouco abaixo daquilo que se esperava. Aí eu queria saber se primeiro você concorda com a fala do técnico, e depois, qual é a diferença dos times da parte de cima da tabela e a parte de baixo, sendo que estamos tendo basicamente os mesmos resultados? São 4 pontos nas últimas 3 rodadas, sendo 2 jogos dentro de casa. Olha, primeiramente, os 3, a não ser que sejam confrontos diretos, os 3 pontos de um jogo contra o Botafogo valem os mesmos 3 pontos de um jogo contra o Atlético. Né? Isso no final, somos nós que vamos fazer as contas, e aí na somatória de pontos, a gente vai refletir se isso fez ou não sentido em relação à pontuação final. Agora, é fato que contra 2 adversários do Z4 em casa a equipe não venceu, né? Isso é um fato. E o caminho é seguir trabalhando, o caminho é corrigir aquilo que não tem saído ao nosso agrado, não tem saído da maneira como a gente imaginava. E concordo em relação à dificuldade de enfrentar adversários da parte de cima da tabela, mas também sei que quando você enfrenta um adversário da parte de baixo, que vem com uma clara ideia, mesmo que seja para conquistar pontos, venha numa ideia de se defender com um bloco mais baixo, defendendo, disputando cada palmo do campo, a gente precisa equiparar esse nível de competitividade. Foi o que nós procuramos fazer, mas não conseguimos sustentar ao longo dos 90 minutos. E é por isso que, às vezes, com as linhas mais baixas, menos espaços, acaba que temos menos espaço para transições. E tem sido esse um ponto forte da nossa equipe. Temos feito muito gols e ferido muitos adversários em transições. A partir de hoje, o adversário reduziu o espaço às costas da linha. Ficamos com menos espaço para os jogadores que a gente tem rápidos e letais. E não conseguimos aproveitar transições hoje. É por isso. Boa noite, Diego. O Clube do Remo não vem tendo boas atuações, principalmente dentro de casa. Há uma diferença muito grande entre o jogo do Clube do Remo fora de casa e o jogo dentro de casa. O que deveria ser o inverso. Fora de casa, por exemplo, o Remo consegue fazer mais de um tempo numa intensidade ou até num volume um pouquinho melhor. Dentro de casa, está sendo dessa forma. Ou faz um tempo bom e um tempo ruim, ou acaba não fazendo nenhum dos tempos bons. Dentro de casa, deveria utilizar a torcida que hoje veio em peso novamente a seu favor, mas está utilizando contra. Essa falta de desempenho, principalmente dentro de casa,
Hoje, por exemplo, quando mudou o meio de campo, entrando o Regis e entrando o Diego Hernandes, onde teoricamente deveriam ter um meio de campo um pouco mais criativo, foi muito bola de lado. Não teve nenhum tipo de jogada, quase nenhum tipo de jogada, a não ser o Regis, que deu um chapeuzinho ali, nos 3 toques na bola, chegou quase lá na linha de fundo. O Diego, acho que criou 1 ou 2 oportunidades e só. Então, assim, o que está faltando, o que está acontecendo em relação a isso? Porque você falou, né, e isso aí a gente não discute, sobre todo mundo trabalhar. A comissão trabalha muito, os jogadores trabalham muito, isso a gente não discute. Mas o que está acontecendo, o que está faltando nesse sentido? Olha, primeiramente em relação à entrada dos 2 jogadores, o Regis e o Diego, todos sabem que são 2 jogadores criativos, são 2 jogadores que a gente vem trabalhando fisicamente para que suporte. O Regis agora fisicamente melhor e o Diego retornando de um ajuste depois da chegada dele. A gente vem trabalhando para que eles tenham mais minutagem. E a ideia era realmente aquilo que foi feito hoje, colocá-los em campo. Mas eu acho que em relação à circulação da bola por fora do bloco, tem tudo a ver com a altura do bloco do adversário. O adversário mais baixo, fechando mais a área, defendendo com mais gente. Fica difícil você acessar esses caras entre linhas. Então a circulação da bola pelo lado foi por conta do adversário que tentou se defender bem, fechando, limitando os espaços. E a partir daí só resta uma situação, é a circulação da bola com velocidade para tentar encontrar. E assim, indiscutivelmente, como todos trabalham, nós vamos olhar, vamos rever a partida, vamos tentar ajustar a estratégia que seja melhor para a próxima partida. Boa noite, Diego, Smith Reais do canal Chaves Remista. Eu queria te perguntar o seguinte: o que mais incomoda a comissão técnica em relação ao trabalho quando o Clube do Remo enfrenta equipes, seja da parte de cima da tabela ou da parte de baixo, que tem sido mais dificuldade no campeonato e não consegue ter justamente essa variação para conseguir furar esse bloqueio que você tanto fala? Porque mesmo com o Botafogo atrás, a gente não conseguia realmente trabalhar essa bola, mas também quando o Botafogo saía para o jogo, a gente tinha muita dificuldade na marcação. E para mim isso é muito em função do trabalho coletivo, especialmente no segundo tempo. E queria que você comentasse também como é que está a avaliação da comissão técnica em relação ao preparo físico. Porque, na minha opinião, o time caiu muito no segundo tempo e o Botafogo, por muito pouco, não consegue a virada. Questão física e dessa organização que, sinceramente, no segundo tempo caiu muito, mesmo com o adversário estando na parte de baixo da tabela. Obrigado. Em relação ao espaço, ao pouco espaço de bloco baixo de adversários, isso é uma tendência do futebol. Se você não for rápido na circulação, não tiver um peso e preenchimento de área para terminar essas jogadas, você vai estar exposto a transições do adversário naturalmente. Se você olhar a circulação da bola por parte dos nossos zagueiros, a maioria das vezes era o nosso campo ofensivo. Isso você permite que o adversário, se numa transição for rápido, ataque as costas dos defensores. E se você não for pressionante na origem, você acaba proporcionando algumas transições ao adversário. Como eu falei, no primeiro tempo a equipe fez isso bem, no segundo deixou cair um pouco. Em relação à parte física, também é um fato que não é de hoje, que os nossos segundo tempo, ao invés do Remo aproveitar o fator casa, tem sentido um desgaste e o adversário tem se colocado numa condição, ao nosso modo de enxergar, melhor nos minutos finais. Em relação a hoje especificamente, acreditamos que a parte final, alguns jogadores sentindo um pouco, significa o tempo de ausência de atuação desses jogadores. Né? Você vê PH não atua com frequência, o próprio Regis vem retornando à equipe, o Diego, salvo erro, é a primeira aparição dele. Então você tem o Freitas, só tinha entrado uma vez em casa e acaba por entrar hoje. É evidente que nós temos hoje, por lesão, um conjunto de jogadores que tem feito alguma falta, e aí você tem que buscar um elenco trabalhador e bom, soluções. As soluções que nós buscamos hoje acabaram que, nessa segunda parte, sentiram um pouco o ritmo, e a equipe como um todo acabou, talvez emocionalmente, quando você se propõe a vencer o jogo, e todos os jogadores sabem da necessidade de vencer jogos em casa, sabem da necessidade de dar uma vitória para a torcida aqui e de consolidar a briga pelo G4, às vezes o aspecto emocional também pode estar sobrecarregando fisicamente os nossos jogadores. Mas nós vamos sentar friamente, avaliar, vamos observar com calma, e não tenha dúvida que nós vamos encontrar uma maneira de vencer em casa para brigar pelo G4.